Hello Girls, Hello Boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai de verbos, beleza? Se você tem alguma dúvida aí com relação a esse assunto, se liga no nosso vídeo aí, se liga no canal, que com certeza hoje você vai tirar sua dúvida, beleza? Abordaremos vários aspectos relacionados a conceito, estruturas, vozes, flexões, tempos e modos verbais e outros detalhes que forem surgindo à medida da exposição, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente e com mais qualidade, beleza? No vídeo de hoje a gente faz uma exposição inicialmente e depois a gente resolve aí uns exercícios com vocês, 6 questões abordando vários aspectos, beleza? Então, se você está com alguma dificuldade na escola, na sala de aula para fazer as provas, ou se está se preparando para algum concurso aí, se liga aí no vídeo, pega papel e caneta e faça as suas anotações, beleza? Valeu, galera, então simbora aí, vamos aos estudos, português facinho, facinho com o Zé Roberto, e vamos às nossas exposições e depois aos nossos exercícios. Valeu, galera, simbora! Hello Girls, Hello Boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto, e como já falamos, né, no vídeo de hoje, a gente aborda aqui esses aspectos aqui, que estão aqui, pegar minha canetinha, que já estão aqui elencados, né, conceitos, estrutura, vozes, flexões, tempos e modos verbais, além de outros aspectos, né, que durante a exposição as ideias vão surgindo e a gente vai abordando, beleza? Além disso também, além da exposição, nós responderemos alguns exercícios aí, umas 5 questões aí para vocês, beleza? O título aqui é vídeo 1, né, por verbos 1, porque no próximo vídeo a gente vai continuar abordando os verbos, né, e trazendo outros aspectos aí. Como já falei, né, o verbo é uma classe de palavra que tem vários aspectos a serem abordados e só um vídeo, né, ficaria muito longo ou as informações ficariam atropeladas, beleza? Então, galera, vamos lá, simbora aí as nossas exposições e em seguida aos exercícios. Português facinho, facinho com o Zé Roberto, simbora, galera! Muito bem. O primeiro elemento aqui que a gente traz para vocês é o conceito, né? Então veja, quanto à variação, o verbo é uma palavra variável. Por que variável, professor? Porque ela varia, ela sofre flexões, né? Como nós veremos aqui hoje, né? Que pode variar em número, né? Pessoa, modo e tempo, né? Quando a gente fala número, você já entende o seguinte: singular, plural e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, beleza? Exemplo, né? Você tem aqui cantávamos, cantarei, né? Cantávamos. O tempo aqui, nós temos aqui, vamos ver isso aqui, até aqui é o radical. E após as desinências, nós teremos as variações, né? Você tem aí uma variação de tempo, de modo, de pessoa, beleza? E de número, como já falei. Então, só fazendo a análise, você tem aqui o verbo no tempo pretérito, no modo indicativo, na primeira pessoa do plural, beleza? Aqui cantarei, você tem mais uma vez o verbo no modo indicativo, no tempo futuro, né, o futuro do presente, na primeira pessoa do singular, beleza? Então, são essas variações aí que as formas verbais sofrem e o aluno, né, o estudante, o candidato, o cara que está focado aí no concurso, né, ou numa prova mesmo escolar, tem que dominar essas variações para identificar o tempo e o modo do verbo, beleza? Exemplo, nós temos aqui uma variação, desculpa que não tinha falado, temos aqui uma variação de voz. O verbo também pode flexionar quanto à voz, né? A voz nós temos 3 vozes verbais. Quais são as 3 vozes? Ativa, passiva e reflexiva, beleza? Então aqui, veja aqui, a variação do verbo quebrar aqui, né, da forma verbal, quebrar, você tem Júnior quebrou a cadeira e a cadeira foi quebrada por Júnior, beleza? Então houve uma variação na voz. No primeiro caso, o verbo está na voz ativa e no segundo está na voz passiva, beleza? Vamos lá. Quanto à função, o verbo, demos o conceito do verbo quanto à variação, estamos aqui dando o conceito do verbo quanto à função, beleza? Quanto à função, o verbo é a palavra que indica ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestações de fenômenos da natureza, beleza? Então, resumidamente, o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, beleza? Vamos aqui rapidamente, um pequeno exemplo, né? Veja, você tem aqui, olha, ontem choveu, o verbo chover aqui
indica um fenômeno da natureza, né? João correu, o verbo aqui indica uma ação, né? Aqui, ó, tá aqui a ação. E Maria está triste, o está aqui indica o que? O estado, né? O estado do sujeito, beleza? Então são essas características, a função básica do verbo, indicar fenômenos, ações e estado, beleza? Vamos aí para nossas próximas exposições, bem rapidinho com vocês aqui. A estrutura do verbo. O verbo é constituído por unidades menores chamadas de morfemas. Seus principais morfemas, aqui houve uma falha, desculpa aqui galera, tem uma falha aqui, né? Não é seu principal, é seus principais. Seus principais. Vou tentar consertar aqui, beleza? Então seus principais morfemas são, vejam, essa questão de morfema não é uma característica particular dos verbos. Os nomes, de um modo geral, também são compostos por mais de uma unidade e também são compostos por morfemas, beleza? Agora aqui nós estamos falando do verbo, beleza? Quais são os principais morfemas do verbo, né? Vamos ver aqui. É o radical, que é a parte invariável. Vou colocar aqui invariável entre aspas. Entre aspas, porque em alguns verbos o radical vai sofrer alteração, beleza? Vai poder variar. Mas o principal é que ele carrega o significado do verbo, ok? Vamos lá. Vogal temática é a vogal que, junto com o radical, forma o tema do verbo e indica a que conjugação ela pertence, né? Então nós temos 3 vogais temáticas, A, E e U, indicando a primeira, segunda e terceira conjugação. Desinências são as partes variáveis, né? Como nós já vimos, desculpe, o radical não sofre alteração. Quem vai sofrer a alteração são as desinências, e essas desinências, ao sofrerem as mudanças, né, acabam indicando diferentes tempos, diferentes modos, diferentes pessoas, beleza? E diferente número singular, plural, beleza? Então já está aqui, ó. Nós temos a desinência modo temporal, que indica o tempo e o modo, né? Passado, presente, futuro, e o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E aqui você tem, ó, o número pessoal, que indica singular, número, plural, e as pessoas do discurso, como já falei, as 3 pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, beleza? Vamos aqui para a próxima exposição, só um exemplo aqui para vocês, ó, né? Exemplificando, você tem aqui o radical, como falei, é a parte que, quando o verbo é regular, não sofre alteração. Então vejam vocês que o elemento cante, né, vai permanecer intocável, invariável em todas as conjugações, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, beleza? Quem é que vai sofrer as alterações? As variações o, as, a e amos, beleza? Então, essas partes que vão sofrendo a variação é o que nós chamamos de desinências, beleza? Você tem aqui a vogal temática e a conjugação, né? O A indica a primeira conjugação, são os verbos terminados quando estão no infinitivo, terminam em AR, amar, falar, voar, dançar, pular, tocar, cantar e etc, né? Segunda conjugação, a segunda conjugação é indicada pelo E, né? Vender, trazer, viver, ser, perder, saber e assim sucessivamente. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR quando estão no infinitivo. Partir, pedir, fugir, subir, sumir e assim sucessivamente, beleza? Isso é um conhecimento básico, né, que você tem que dominar para se sair bem em algumas questões aí, beleza? Continuando aqui. As desinências, como nós já falamos, né? As desinências são as de modo temporal e as de número pessoal, né? Que já falamos aqui, vamos só fazer aqui, tenho aqui um exemplo, né? Cantaria, né? Veja que você tem o radical, o A é a vogal temática, né? Em todos os casos, radical cante, vogal temática A, mais uma vez cantava. Então, você vai ter aqui essa variação, ó. O que é que vai mudar? Uria, o cantássemos e o cantavam, né? Então, esse vá aqui indica o pretérito imperfeito do indicativo. Todos os verbos que tiver a terminação vá, a desinência vá, vai estar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, você tem que, vamos dizer assim, decorar isso aí, né? Para sempre que perceber uma forma verbal com vá, você automaticamente já vai saber que ele está no pretérito imperfeito do indicativo, né?
Aqui nós temos a desinência SEC. Essa desinência também sempre vai indicar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cantássemos, andássemos, perdêssemos, saíssemos, chegássemos. Então, sempre que você se deparar com essa desinência SSE, você sabe que vai estar diante do pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? E aqui você tem o RIA, o RI, né? O RI indica o futuro do pretérito do indicativo. Então, também, sempre que você se deparar com o RI, venderia, sairia, perderia, saberia, cantaria, morreria e assim sucessivamente. Sempre que se deparar com o RI, você também vai saber que é uma desinência modo temporal que indica o quê? O pretérito, o futuro do pretérito do indicativo, beleza? Então, galera, cada tempo e cada modo, né? Cada tempo, melhor dizendo, cada tempo de cada modo vai ter sua desinência própria e você tem que dominar isso aí. Se quiser, vamos dizer assim, identificar, né, em que tempo e modo a forma verbal se encontra, beleza? Vamos lá para os próximos aspectos aqui. Estrutura do verbo, mais uma vez aqui o exemplo, né, do verbo cantar de novo, né? Você tem canta radical. A é a vogal temática, primeira conjugação. Canta é o tema, já falei. O tema nada mais é do que a união do radical com a vogal temática, beleza? O vá é a desinência modo temporal que indica, como já falei aqui, o pretérito imperfeito indicativo. E o mos, né, indica o quê? O número pessoal, no caso indica o número primeira pessoa, desculpe, o número plural e a primeira pessoa do plural, beleza? Se fosse, em vez de cantávamos, fosse cantava, você teria a primeira pessoa do singular. Eu cantava a primeira pessoa do singular, nós cantávamos primeira pessoa do plural, beleza? Então, são informações básicas que que se você der uma estudadinha, observar, fizer umas anotações, pegar um exercício, né, para conjugar alguns verbos, ver como é que alguns verbos são conjugados, certamente você irá dominar essas desinências e não vai ter dificuldade em saber em que tempo e modo verbal e em que pessoa do discurso uma determinada forma verbal vai se encontrar, beleza? Simbora, galera, que o tempo é curto. Aqui nós temos uma questão do verbo por, né? O verbo por e seus derivados. Aqui nós temos um questionamento. A que conjugação pertencem os verbos terminados em or, né? Que no caso aí o verbo por, né? Aqui nós temos aqui, olha, uma observação para vocês. Observação: todos os verbos terminados em por pertencem à segunda conjugação. Por que a segunda conjugação? Porque, como já falei aqui em outra aula, né? Como já falei em outra aula aqui, o verbo por, né? Antigamente não era por, né? Era poer. Poer. Com o passar do tempo, né, ou a palavra sofreu um processo de aglutinação e perdeu-se esse né, ficando aqui só o por, né? Então, por isso que o verbo por, ele ainda continua pertencendo à segunda conjugação, porque terminava em er. Sendo assim, todos os verbos derivados de por, né, todos os verbos terminados em POR são derivados de por. Então, todos irão pertencer também à segunda conjugação, como nós estamos vendo aqui, ó, transpor, compor, repor, supor e assim sucessivamente, beleza? Simbora, galera, que o tempo é curto e o assunto é longo. Vozes verbais. O que são as vozes verbais? Né? O que é uma voz verbal? Vamos aqui analisar o conceito aqui rapidamente aqui com vocês. Acompanhe aqui comigo. A chamada voz verbal indica a relação que se estabelece entre o verbo e o seu sujeito. Isto é, faltou uma vírgula aqui, vou colocar uma vírgula aqui para não dizer. Isto é, diz respeito ao posicionamento do sujeito diante da ação. Diante de uma ação verbal, né, o sujeito pode se posicionar de forma ativa, de forma passiva ou de forma reflexiva, beleza? Então, diante disso, nós temos três vozes: vozes ativa, passiva e reflexiva. Quando é que a voz é ativa? A voz é ativa quando o sujeito realiza a ação, né? Então, quando o sujeito realiza a ação, a gente diz que o verbo está na voz ativa. Exemplo: João cortou o dedo. Quem cortou? João. Então, quem foi o agente? O próprio João. Então, o verbo está na voz ativa. Quando é que
quando estará na voz passiva? Quando o sujeito sofre a ação, né? A gente diz sofre, recebe, quando ele não é o agente, né? Ou seja, o sujeito é paciente. Exemplo, o dedo de João foi cortado. Quem é o sujeito? O dedo de João. Então veja que o dedo de João foi cortado. Ele não realizou a ação, ele sofreu a ação, beleza? Aí só uma dica aqui, né? Veja que a voz passiva, ela geralmente vai ocorrer aqui com o verbo de ligação e um verbo no particípio, né? Que são os verbos terminados em DO, que é o que nós chamamos de forma nominal do verbo. O verbo tem 3 formas nominais: o infinitivo, terminado em R, cantar, vender, partir, o particípio, terminado em ado ou ido, achado, perdido, saído, chegado, dormido, e o gerúndio, terminado em NDO, né? Cantando, saindo, descendo, perdendo, subindo, morrendo, chegando e assim sucessivamente, beleza? Então aqui, ó, o terminado em ado ou ido são os verbos que se encontram no particípio, né? E a voz passiva, quando está na forma analítica, será formada sempre por um verbo de ligação, geralmente o verbo ser, né? Mais uma forma verbal no particípio, beleza? Como está aqui? Aqui, João foi, né? Você tem aqui o verbo ser, funcionando como verbo de ligação, e você tem aqui cortado no particípio, beleza? Uma forma verbal no particípio, beleza? Então esta é a forma básica de ocorrência da voz passiva, ok? Como já falei, quando estiver no caso analítico. E aqui você tem a voz reflexiva, né? Quando o sujeito sofre e realiza a ação ao mesmo tempo, ou seja, o sujeito é agente, desculpa, o sujeito é agente e paciente, beleza? Veja aqui, João cortou-se. Muito bem. Quem cortou? João. João realizou a ação, mas ele também sofreu, né? Porque ele mesmo foi cortado, beleza? Então, quando você tem aí um verbo que um sujeito que é ao mesmo tempo agente e paciente, você estará diante de uma voz reflexiva, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para as nossas próximas exposições, beleza? Os modos verbais. Aqui nós temos os modos verbais. Nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, beleza? Vamos ver aqui o indicativo. No indicativo, né, o falante procura transmitir, indicar a certeza de que uma determinada ação ocorreu, está ocorrendo ou vai ocorrer, né? Então, como eu não li aqui inicialmente, mas os modos verbais dizem respeito a essa postura do enunciante, do falante, diante da ação verbal. Como é que esse falante, esse anunciante, anuncia a ação verbal? Ele anuncia de forma imprecisa? Ele anuncia dando uma certeza? Ou ele anuncia fazendo um pedido, expressando um desejo, uma opinião, uma ordem, ok? Então, é essa posição, é essa atitude do falante ao anunciar a ação que vai caracterizar os modos verbais, que, como já falei, são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, beleza? Então, quando o sujeito fala de uma ação dando a certeza de sua ocorrência, ele está diante de quê? Ele está utilizando o modo indicativo, beleza? Então aqui, todos seremos aprovados, né? Veja que eu estou dando a certeza de que essa ação vai ocorrer, beleza? Então, eu usei o modo indicativo. Subjuntivo. Neste modo, vou botar uma vírgula aqui também. Neste modo, o enunciador indica a ação de modo duvidoso, incerto. Nada garante que ela irá ocorrer ou que ocorreu. Apresentando um fato, apresenta um fato como subordinado ao outro. Tem algumas falhas nos slides, porque eu acabei de produzi-los aí, e às vezes passa algo batido, né? Mas vamos lá. Veja aqui, ó, se todos fôssemos aprovados. Quando eu digo se todos fôssemos aprovados, eu não garanto, não estou dizendo que nós vamos ser aprovados. Eu tenho aqui uma incerteza, né? Eu tenho um desejo, né? Eu espero algo, né?
Quando todos forem aprovados, faremos uma festa. Olhe, que eu digo assim, quando forem, né? Veja que eu não estou dizendo, né, que realmente nós seremos aprovados, que todos serão aprovados. É uma possibilidade. Quando for, nós faremos uma festa. Então, nada garante que essa festa, né, vai ocorrer, porque também nada garante que todos serão aprovados, beleza? Mais uma vez aqui, que todos sejam aprovados. Desejo que todos sejam. É um desejo, eu não tenho certeza se esse desejo vai se realizar, beleza? Então, eis aqui a diferença básica entre o indicativo e o subjuntivo. No subjuntivo, eu falo sobre uma ação, aponto para uma determinada ação, sem dar a precisão, a certeza de que ela vai ocorrer ou não, beleza? E aqui nós temos, para finalizar, o modo imperativo, né? Que neste caso, quando o enunciador usa o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica e assim sucessivamente, beleza? Indica uma ordem, outra vírgula aqui, faltaram várias vírgulas. Muito bem. Pare de reclamar e estude mais. Então aqui eu tenho uma ordem, né? Estou dando uma ordem, pare de reclamar e estude mais, né? Estou nos dois casos aqui dando uma ordem. Nesse caso, como já falei, nós temos aqui o imperativo, beleza? Bem rapidinho. Modos e tempos verbais. Cada modo tem seus tempos verbais, né? Quem mais tem tempos verbais é o modo indicativo, que tem o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, beleza? O modo subjuntivo só tem 3 tempos: o presente, pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo só tem um tempo, o presente, que ocorre no afirmativo e no negativo, beleza? Professor, como é que eu faço para identificar todos esses tempos, né? Saber qual é o tempo preciso de uma forma verbal. Como já falei, você tem que dar uma lida e tem que tentar aprender a identificar cada desinência modo temporal, beleza? São as desinências modo temporal que indicam em que tempo, em que modo os verbos estão, beleza? Vamos agora aqui para os nossos exercícios, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Simbora, galera! Vamos lá, já acompanha aqui comigo. Desculpe. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. Muito bem, Guimarães Rosa. A forma verbal aqui, engarrafam, né? Tá aqui. Engarrafam. Se encontra no presente do subjuntivo, imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo ou imperativo afirmativo, beleza? Vamos aqui fazer uma pequena análise, né, para você ver, né? Então, inicialmente aqui você já percebe, ó, que engarrafam, o enunciador faz referência a uma ação dando a certeza de sua ocorrência. Então, se ele dá a certeza disso, é claro que ele está no modo indicativo e não no subjuntivo. Automaticamente aqui você já poderia eliminar a letra A e o imperativo aqui também, letra E, ficaria com as letras B, C e D, beleza? Que estão no indicativo. Agora vamos lá. Ele está no imperfeito do indicativo, está no pretérito perfeito do indicativo ou está no presente do indicativo? Veja aqui que na letra B ele diz o imperfeito e nem diz, né, se era o pretérito. Deveria ter dito que era o pretérito imperfeito. Então já há uma falha aqui também, né? Você já poderia eliminar. Você ficaria aqui no pretérito perfeito do indicativo ou no presente do indicativo? Quando eu digo assim, que eles engarrafam, eu estou fazendo referência a uma ação no passado ou no presente, né? É claro que nós estamos no presente do indicativo, né? Então, automaticamente você ficaria aqui com a letra D, ó, presente do indicativo. Uma questão basicamente simples, né? Foi de um concurso, mas basicamente simples, que até a própria semântica do verbo, né, engarrafam, já transmite para o sujeito aí a ideia de presente, beleza? Mas como falei, e já que ele faz referência a essa ação, dando a certeza de sua ocorrência, é claro que nós estamos no modo indicativo, beleza?
Esqueci uma seta aqui também, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Como já falei, os slides apresentam algumas falhas porque eu acabei de produzi-los, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Ok, galera, vamos à nossa segunda questão aqui rapidinho com vocês. Marque a opção que analisa o verbo grifado incorretamente. Então, muito bem, ele quer uma análise aí incorreta, beleza? Mais uma vez a canetinha que já foi embora. Ok. Se pudesseis, sei que cantaríeis uma nova canção. Uma canção que fale de amor. Muito bem. Vamos aqui para análise. Ele diz o seguinte: cante é o radical, né? Então isso é verdade. Nós já vimos que o radical do verbo cantar é cante, né? A vogal temática é a. Isso também é verdade. Vamos colocar aqui verdade. Certo. Certo, ele quer o incorreto. A forma verbal está no modo está no modo subjuntivo. Muito bem. Se o candidato tivesse dúvida, ele poderia ver as outras alternativas, né? Ele quer o incorreto, né? Vamos lá. Letra D. A desinência modo temporal é ri, né? Ele está dizendo que essa uri aqui é quem indica o modo e o tempo, beleza? Ele diz aqui, né, que uri é que indica o modo e o tempo, beleza? E ele diz a desinência número pessoal indica a segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Primeira pessoa nós, segunda pessoa é vós. Essa forma verbal aqui está no vós. Ok? Então nós vimos que isso aqui é certo, né? Esse ri aqui é a desinência que indica o modo e o tempo. Mas aí você precisaria saber, né, se esse cantarias está no vós, que é a segunda pessoa. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Então isso aqui também está correto, né? A letra D também está correta. Só restou aí a letra C, beleza? Vamos ver aqui o que é que a letra C diz. Diz assim: a forma verbal está no subjuntivo. Então a forma verbal não está no subjuntivo, né? Nós já havíamos visto aí que esse ri, né? Esse ri aqui, ó, vai indicar o quê? O pretérito, o futuro do pretérito. Então, sei que cantaríeis. Veja que eu estou dando a certeza de que a ação ocorreria, beleza? Então, mais uma vez, quando o falante dá certeza, né, da ocorrência da ação, ele está no modo indicativo, beleza? E como nós já vimos aqui, esse ri também ajudaria você a identificar, porque esse ri vai indicar sempre o futuro do pretérito do indicativo, né? Valeu, galera. Então aí é fundamental, como já falei, você identificar as desinências para saber em que tempo e em que modo a forma verbal se encontra, beleza? E mais uma vez aqui, também foi fundamental aqui você identificar a desinência número pessoal. Quando eu digo cantarieis, esse eis aqui, né? Esse eis indica o vós, né? Então também é fundamental identificar a desinência número pessoal, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Espero que as explicações aí estejam claras para você, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Valeu, galera. Vamos aí à nossa terceira questão. Vou procurar ser mais rápido aqui agora, né? Para que o vídeo não fique tão longo, beleza? Sobre os verbos do primeiro e segundo quadrinhos, abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, pula, estão no modo verbal, né? Então, vamos aqui só entender um pouco a teirinha, né? Vamos ler a teirinha aqui, comigo acompanha aqui. Diz assim: abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, e agora pula, iê, iê, iê. E as pulgas adoram essa parte da aeróbica. Então, muito bem. Então, ele, como a gente percebe aí, né, o personagem está assistindo a um vídeo, né, em que alguém está um instrutor ali indicando o que fazer, dizendo o que fazer,
E certamente o instrutor está dando ordens, né, dizendo o que você deve fazer ou não. Então ele pergunta, essas formas verbais se encontram em que tempo e que modo? Então vamos lá. Letra A, acompanha aqui comigo. Letra A, no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo, ou no modo gerúndio, né? Aqui você já eliminaria facilmente a letra D, né? Gerúndio não é modo, é uma forma nominal do verbo, como já falei, beleza? Você está no modo indicativo, você está dando a certeza de que essa ocorrência vai ocorrer, ou ocorreu ou está ocorrendo? Não. Você está passando uma imprecisão sem saber se a ação vai ocorrer ou não? Também não, né? Você está aqui no modo imperativo, quando você exprime, né, por meio de um verbo, uma ordem ou um pedido, né, um desejo. Então aqui ele está, né, dando um comando, beleza? Então você está aqui no modo imperativo, que seria a nossa letra C aqui, beleza? Vamos aqui, letra C, beleza? Valeu, galera. Vamos para a próxima questão. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Questão de número, eu acho que é a questão do número 4 agora. Que parecia suave, de voz tranquila. O verbo, do mesmo tempo e modo em que se encontra o verbo grifado, acima é. Então o verbo grifado aqui é parecia, né? Você teria primeiro que identificar em que tempo e em que modo esse verbo está, para depois você procurar a alternativa, beleza? Mas já de antemão, já digo para você aqui, ó, que essa desinência ia vai ser sempre do pretérito imperfeito do indicativo, ó. Ok, galera? Então a desinência ia vai estar sempre no pretérito imperfeito do indicativo, beleza? O pretérito imperfeito do indicativo tem duas desinências, o ia e o vá. O ia para os verbos terminados em ER e IR, vender, vendia, partir, partia. E o vá para os verbos terminados em AR, na primeira conjugação, amar, amava, cantar, cantava, beleza? Então você ia procurar isso aqui, ó. Qual é o verbo que também apresenta a mesma desinência do pretérito imperfeito? É o vá, ó. O vá e o ia vai ser sempre pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Então, estava respondida a questão, ó. Como eu falei, identificar as desinências é fundamental para você dominar esse conteúdo, beleza? Vamos lá, mas vamos aqui só para ver os outros. Permaneci. Só no único e mesmo jornal permaneci mais de 20 anos. Eu permaneci, passado, ação concluída, pretérito perfeito do indicativo, né? Algumas figuras se tornaram passado, pretérito perfeito do indicativo. Eu me tornei, tu te tornaste, ele se tornou, nós nos tornamos, eles se tornaram. Morreu, eu morri, tu morreste, ele morreu. Também pretérito perfeito do indicativo. E largou, também pretérito perfeito do indicativo, beleza? Então ficou aqui a letra A, pretérito perfeito do indicativo, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a próxima questão, galera. Então, galera, vamos aí para a nossa quarta questão, que já é a quinta na realidade, beleza? Leia aí o enunciado comigo, que diz aqui no número 4, que diz assim: em todas as frases os verbos estão na voz ativa, exceto em. Muito bem. Vamos lá aqui acompanhar a leitura. Veja aqui na letra A. Na letra A diz assim: ele quase sempre vivera órfão de afeições legítimas e duradouras. Como então seria feliz? Então, muito bem. Aqui você tem um sujeito agente, não é a letra. Ok, vamos aqui então. Vamos para a letra B. O quinhão de ternura que ele pretendia estava intacto. Então, ele pretendia também voz ativa. Vamos colocar aqui. Vamos indicar aqui com VA. Voz ativa. Não é isso que ele quer. Letra C. Os dois quadros tinham sido ambos bordados por Mariana e Rosa, mãe e filha. Muito bem. Quem é o sujeito? Quadros. Os dois quadros. Os dois quadros aqui estão numa condição de agente ou de paciente? Eles estão realizando ou sofrendo ação? É claro que eles estão sofrendo ação. Então está aqui
Seria essa a nossa resposta. Letra C, o quadro aqui, que é o sujeito, não é um agente, mas paciente, beleza? Como nós falamos, vejam aqui que a característica, né, da voz passiva vai ser essa. Ambos tinham sido, né? Você tem aqui o verbo ser, né? E um verbo no particípio, beleza? Então, esta é a marca característica da voz passiva analítica, beleza? Ficamos aí com a letra C, em que o sujeito é quadros e o sujeito é paciente, beleza? Vamos para a nossa quinta, sexta questão, né? Bem rapidamente com vocês aí. Questão número 5, leiam aqui o enunciado comigo, que diz assim: o verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Caramba, para que isso tudo, né? Vamos lá. A questão é essa. Assinale a alternativa em que tenha somente exemplos de verbos que indicam estado. Então muito bem. Ele quer apenas verbos que indicam estado. Por isso que ele falou os outros verbos, né? Nós já vimos que os verbos indicam fenômeno, indicam ações. Vamos lá. Amanhecer, fenômeno da natureza. Então já eliminou. Ser, ficar, estar, permanecer, continuar. Opa, até aqui. Vamos deixar essa em stand-by, essa está boa. Estudar é uma ação, já foi eliminada. Comprar também é ação, mandar, fazer. Mais uma vez, chover também é fenômeno. Amanhecer também é fenômeno. Então ficamos aí com a letra B, né? Vamos aqui, letra B. Todos os verbos aqui são verbos de ligação. Os verbos de ligação geralmente indicam estado, beleza? Ser, ficar, estar, permanecer, continuar, aparecer, etc. Beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a nossa última questão agora. Questão do número 6, que é a 7. José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienesse. Se você dormisse, se você cansasse, se você morasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Vamos lá para a nossa questão aqui. Acompanhe o enunciado. Marca a alternativa que analisa corretamente os verbos do poema José. Muito bem, que é uma questão correta aqui, né? Vamos lá. Os verbos grifados das duas estrofes encontram-se nos mesmos modos e tempos? Não, né? A gente já viu aqui que a desinência, olha, veja que a desinência, se que ocorre aqui, não ocorre nos verbos de cima. Então, eles não podem estar no mesmo tempo e modo, beleza? Então, vamos já analisar aqui. Vamos eliminar. Nós já vimos aqui que esse se indica que tempo? Indica o pretérito imperfeito de quê? Do subjuntivo, beleza? Então, esses verbos aqui, ó, estão no pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? Letra B. Os verbos grifados nas estrofes encontram-se nos mesmos modos, mas tempos diferentes. Já vimos que estão em modos diferentes, beleza? Então, está eliminada a letra B também. Os verbos grifados da primeira estrofe indicam a primeira pessoa do singular. Muito bem. Os verbos grifados na primeira estrofe indicam a primeira pessoa. Aí você faria a conjugação, né? Eu acabei, tu acabaste, ele acabou, a festa acabou. A festa acabou, apagou, sumiu, esfriou, está na terceira pessoa. Terceira pessoa do singular e não na primeira, beleza? Então a letra C aqui, ó, também está eliminada, beleza? As desinências número pessoal dos verbos da segunda estrofe correspondem à terceira pessoa do singular. Muito bem. Ele diz que essas desinências aqui, né, que ocorrem em gritasse, gemesse, tocasse, dormisse, morresse, cansasse, corresponde à terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Essas desinências desses verbos, dessas formas verbais, apontam também para a terceira pessoa do singular? Vamos lá. Se eu cantasse,
Se tu cantasses, se ele cantasse. Então vamos ver se dá certo. Se eu gritasse, dá certo. Desculpe, eu não, ele, né? Se ele gritasse, se ele gemesse, se ele tocasse, se ele dormisse, se ele cansasse. Então, isso é verdade. As desinências, número pessoal, dos verbos da segunda estrofe correspondem à terceira pessoa do singular. Embora esteja aqui apontando para o você, né? Mas como nós sabemos, o você é um pronome de tratamento e os pronomes de tratamento também têm as formas verbais correspondentes à da terceira pessoa do singular, beleza? Então isso aqui é verdade, ó. Letra D. Vamos ver onde é que está a falha na letra E. Todos os verbos grifados da primeira estrofe pertencem à primeira conjugação. Vamos lá ver se vai. Acabou, acabar, certo, primeira conjugação. Apagou, apagar, certo, primeira conjugação. Sumiu, sumir. Não, sumir pertence à terceira conjugação, beleza? Então aqui nós temos uma falha aqui nessa questão, nesta parte aqui, beleza? Então todos não pertencem, apenas o verbo sumir, o verbo esfriar também pertence à primeira conjugação, mas o verbo sumir não pertence, beleza? Então está anulado aqui, ficaremos aqui com a letra D. Beleza, galera? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Espero que as explicações tenham ficado claras aí para você. Assista o vídeo com calma, devagarzinho, pega papel, caneta, faz as anotações, que é isso que faz com que a gente aprenda de forma mais significativa e que as informações, a aprendizagem fique mais sólida, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. No próximo vídeo a gente continua abordando os aspectos verbais aí, beleza? Valeu, galera. Tchau e até a próxima.